Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal aqui Matemática Básica 02 com o professor Gilmar. Mais uma resolução de uma questão aqui da banca Fundação Carlos Chagas, a banca que vai fazer o concurso aí do Cefaz Piauí, né? Concurso tão esperado. Então, estamos colocando questões aqui do Enem, questões de concurso, e agora estamos dando prioridade a essas questões da banca FCC. Essa questão aqui, bem direta, né? Tentou ser bem direta, a pessoa tem que ter um raciocíniozinho para encontrar a alternativa correta, tentar manipular essa questão até dar uma das alternativas. Repare que aqui, gente, por exemplo, posso chegar a diversos resultados a partir disso aqui, ó. Tá perguntando a sexta parte de 12 elevado a 66. Por exemplo, se eu pegasse o 12, o 12 elevado a 66, desmembrar, se você lembrar o seguinte, que quando eu tenho a multiplicação de potências com a mesma base, né, ó, multiplicação de potências mesma base, essa propriedade aqui das potências, diz que a gente conserva-se a base e somos expoentes, né? Isso aqui é uma propriedade bastante importante, bastante utilizada aí nas potências, e você tem que ter a mente, né? De repente chega numa questão que vai ser preciso utilizar. E com isso aqui eu posso, por exemplo, poderia deduzir que 12 elevado a 66, isso aqui é a mesma coisa que 12 elevado a 65, por exemplo, vezes 12. Só para ficar como exemplo, né? E se a gente fosse dividir por 60, dividir isso aqui por 6, né? Dividindo isso aqui por 6, se eu for dividir isso aqui por 6, eu chegaria nessa divisão aqui por 6 que dá 2, ó. Dá 2. Eu ficaria com 12 elevado a 65 vezes 2. Se isso daqui a gente for tentar manipular mais, tal, a gente vai chegar em diversos resultados. Porém, a gente vê que não tem alternativa desse jeito aí, né? Mas aqui, ó, eu tenho nas bases aqui das alternativas, tem uma base 2, tem o próprio 12, tem um base 2 e 3, tem um base 2 e tem um base 3. Né? Então as bases só é 2, 12 ou 3. Mas você repara que o 12, o número 12, né, o 12, ele pode ser escrito como 2 vezes 3. Aliás, ele pode ser escrito como, deixa eu apagar aqui, cadê a borracha? O 12, gente, fazer aqui passo a passo, né? A gente decompor o 12, a gente vai ter aqui o 6 por 2 dá 3 e por 3. Então, o 12 ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 3. E também tem outra propriedade das potências, tem uma propriedade das potências, que diz o seguinte, ó, se eu tenho um A vezes um B elevado a um C, ó, isso aqui é A elevado a C vezes B elevado a C. São muitas propriedades que você tem que pegar. Então, o 12 elevado a 66, o 12 elevado a 66, isso aqui é a mesma coisa que 12, aliás, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3 elevado a 66. E quando eu vou dividir isso aqui por, como ele quer lá, que é a sexta parte, né? Quando eu vou dividir por 6, se eu for dividir isso aqui por 6, repare que o 6 é 2 vezes 3, ó. Ah, então aqui, ó, repare que vai clarear, vai aparecer uma alternativa que a gente vai chegar em uma dessas alternativas aí, a partir daqui, ó. Porque isso aqui, ó, isso aqui é o quê? Isso aqui é 2 elevado a 66 vezes 2 elevado a 66 vezes 3 elevado a 66. Isso aqui dividido tudo por 2 vezes 3. Repare que se a gente fizer a propriedade das potências, né, essa propriedade
propriedade da divisão, né? Que é mais uma propriedade. Se eu tenho um A elevado a um B dividido por um A elevado a um C, né? Isso aqui é igual a A elevado a B menos C. Né? Então, se eu for utilizar isso aqui, ó, por exemplo, se eu for fazer essa divisão bem aqui, ó, por 2, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que isso aqui é 2 elevado a 66 menos 1, que dá 2 elevado a 65. Certo? Porque esse 2 aqui de baixo, ó, ele está elevado a 1. E é utilizando a propriedade dessa potência aqui, essa propriedade aqui da divisão de potência de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, vezes 2 elevado a 66, vezes... Aí, do mesmo jeito aqui, eu posso fazer com esse 3, ó. Eu tenho 3 elevado a 66 dividido aqui por 3. Eu dividi aqui por 3, ó. Certo? Aí, fazendo essa divisão aí por 3, eu vou ter 3 elevado a 66 menos 1, que dá 65. Repare que isso aqui, ó, eu posso utilizar a propriedade da potência, de multiplicação de potência de mesma base. Ó. Bases iguais, 2 e 2. Então, isso aqui, gente, só para a gente concluir, né? A gente vai chegar a concluir que eu posso somar os expoentes, ou seja, daí é 2 elevado a 65 mais 66, colocando numa mesma potência, vezes 3 elevado a 65. Então, 2 elevado a 65 mais 66, né? É 131. 2 elevado a 131. Então, dá 2 elevado a 131 vezes 3 elevado a 65. Pronto, agora aqui a gente chegou na alternativa que a gente quer. Alternativa correta, que é a letra E. Beleza? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal aqui para a gente continuar postando questões desse tipo. Se você for fazer o concurso do Cefaz Piauí, fica ligado que a gente está postando questões da banca Fundação Carlos Chagas. Quem for fazer o Enem, neste sábado terá algumas questões novas aqui do Enem no canal, viu? Até a próxima.